Carlos Eduardo Teixeira Fernandes, CRN 25418. Bom, eu trabalho como nutricionista no Hospital do Servidor Público Municipal, situado na Rua Vergueiro, próximo à Estação Vergueiro, desde outubro de 2011. Então, eu já estou trabalhando há mais de 4 anos nessa área, sempre na área clínica. Bom, dentre os desafios, né, que me marcaram foram muitos. Então, já foi do desafio de já ter começado a trabalhar numa área hospitalar com casos mais críticos, com pacientes mais graves internados. Então, isso logo de cara. Há um tempo eu fiz um curso de especialização que me ajudou também a atualizar conhecimentos e, de alguma forma, isso tornou mais fácil. Mas creio que o caso que mais me marcou foi quando eu cobri a unidade de terapia intensiva, UTI, e houve um caso de uma paciente que teve uma complicação resultante de uma cirurgia bariátrica que ela havia feito 7, 8 anos antes, e após o trabalho de parto houve como posso dizer, rompimento do local onde foi feita essa cirurgia, e a paciente evoluiu com sepse, ao mesmo tempo perguntando como é que estava o filho pequeno. Então, lidar com esses sentimentos da emoção materna, juntamente com o estado crítico, a impossibilidade dela receber visitas o tempo todo. Então, foi realmente uma situação que me marcou bastante e me desafiou, pois não havia possibilidade de fazer nutrição por via oral, por via interal. Foi necessário utilizar a nutrição parenteral com um apoio médico, mas infelizmente essa paciente não sobreviveu. E como é que foi para você isso, essa questão dela não ter sobrevivido? Felizmente ou felizmente, a gente na área clínica a gente tem que estar preparado, tem que ter uma neutralidade sobre esses casos. Então, e tem que se manter neutro, pois também há outros pacientes tão graves quanto, em que você tem que estar bem psicológica, fisicamente, para poder lidar com essas adversidades, não deixar de atender bem os outros pacientes por conta de um paciente em especial. Então você tem que ser realmente bastante frio. Como o nutricionista pode contribuir para a equipe multidisciplinar? Essa é uma pergunta interessante, até pois há 2 normatizações principais determinadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com relação à equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional, que são a Portaria 272 de 1998, que dispõe sobre a nutrição parenteral, e a RDC 63 de 2000, que dispõe sobre a nutrição interal. Também há outras portarias que balizam nutrição interal e nutrição parenteral. Mas vamos entender pelo seguinte, essas 2 portarias, a presença do nutricionista é obrigatória numa equipe multidisciplinar de terapia nutricional, de terapia clínica, não somente como o profissional que faz as avaliações nutricionais, que discute a progressão, o tipo de dieta, entre outros, mas também tem cuidados que são realmente importantes para a determinação e funcionamento, pois dentro de um hospital há profissionais com diversas formações, desde o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, entre outros. Então, cada um contribui com o seu conhecimento pela integralidade, pela visão holística do paciente. Então, o nutricionista ele contribui nesse sentido de oferecer os conhecimentos que ele tem de nutrição, de dietoterapia, de fisiopatologia da nutrição, de terapia nutricional,
com vistas à melhor recuperação do paciente internado e também do paciente ambulatorial. Mas também o que é de se considerar que não somente por essas duas portarias que eu citei, mas o conceito de equipe multidisciplinar envolve a questão da integração. Então não é integração somente por via normativa. O nutricionista ele contribui com os seus conhecimentos, seja pelo contato com o enfermeiro na enfermaria, contato com o médico que faz a prescrição de todos os medicamentos e com os demais profissionais. Então, o nutricionista ele pode contribuir não somente com o conhecimento, mas com a integração e o olhar atento dos outros profissionais por algo mais holístico para o próprio paciente. Bom, quanto à pergunta número 4, no começo de carreira você passou por dificuldades durante sua inserção na área clínica? Quais os desafios que um jovem nutricionista pode enfrentar ao decidir adentrar essa área? Bom, no começo de carreira tudo é sempre mais difícil. Se sente mais nervoso, sente um pouco de falta de confiança, mas você tem que sempre pensar da mesma forma como você está integrado numa equipe multidisciplinar, numa equipe multiprofissional, que você não trabalha sozinho. E ao mesmo tempo você também tem colegas, você tem os seus supervisores, você tem pessoas a quem solicitar o apoio. Então você tem que realmente ter uma cabeça mais tranquila, confiar nos seus conhecimentos, procurar se atualizar. Então acho que no começo de carreira é sempre importante você não somente conseguir o emprego ou conseguir o estágio, mas você já vem estudando e continua estudando. Então você tem que ter sempre essa mentalidade. E quanto aos desafios que o jovem nutricionista pode enfrentar ao entrar nessa área, que eu posso dizer o seguinte: na formação do nutricionista, na formação que eu digo também, nos estágios obrigatórios que cada um vai ter que fazer no final do curso ou durante o curso, uma das áreas obrigatórias é a área clínica, a área de produção, a área ambulatorial, a área de esportes, a área de alimentos e marketing, etc. Então, vai ser realmente obrigatório, mas assim, as experiências elas podem ser boas, podem ser ruins. Quando eu fiz o estágio de nutrição clínica, realmente eu tive uma realização. Foi o estágio que eu mais gostei. Mas eu tive colegas que se formaram comigo, de outras faculdades que eu utilizava mesmo no hospital. Você teve contato? Que eu tive contato, que não gostavam realmente. Houve não foram todas as pessoas que conseguiram lidar com a questão da enfermidade, com a questão de também lidar com certos profissionais, com cuidadores, etc. Então, o desafio ele sempre vai existir, que você vai realmente aprender, não somente na área hospitalar, mas nos outros, identificar suas aptidões, identificar seus talentos e não ver somente a nutrição clínica como algo principal dentro da formação. Pensar que, por exemplo, a área de produção, ou seja, preparo das refeições dos alimentos no hospital, refeições que são preparadas por um paciente, onde você tem que lidar com cozinheiros, você tem que lidar com copeiros, com outras pessoas, lidar com uma rotina de produção, às vezes uma rotina muito pautada na questão de custos. Uma coisa muito física também, né? Desgastante. Exato. Então você tem que ter em mente que aquilo tem porque tem uma finalidade. E a finalidade dentro da área de produção de oferecer refeições que o paciente vai se sentir bem, que vai se sentir feliz e que vai contribuir para a recuperação do estado nutricional, a recuperação da saúde desse paciente. Bom, passando aqui as outras perguntas. Que
liberdades e restrições existem na sua profissão? Bom, existe a liberdade de você poder atuar e definir o tipo de alimentação que o paciente pode receber. A liberdade de chegar a esse paciente, identificar seus gostos, identificar as suas preferências, as suas aversões, de ter o contato físico com o paciente. E restrições que existem, na verdade, elas existem em todas as profissões dentro de uma área hospitalar. Muitas vezes o médico, que é tido muitas vezes como estivesse em um pedestal, muitas vezes não trabalha sozinho. As coisas hoje elas tendem a essa visão multidisciplinar, essa visão multiprofissional. Mas, como eu posso dizer, há certos conhecimentos que realmente dá a ideia de uma questão de restrição para o nutricionista. Então, por exemplo, decidir o horário que a alimentação desse paciente vai receber, por exemplo, de uma alimentação interal. Então, muitas vezes há restrição baseada pelo protocolo, de como essa dieta vai ser infundida e que isso vai impactar numa adaptação que o nutricionista vai querer fazer. E há situações em que essa adaptação ela pode ser ou não favorável. E você vai ter que fazer a discussão com as equipes que estão lá. Equipe médica, equipe de enfermagem. Então, muitos são favoráveis a fazer essas alterações e outros não. Então, realmente existe esse tipo de restrição. Bom, existe também, como posso dizer, em alguns casos até a relação com o médico nutrólogo, que como se o nutrólogo estivesse acima do nutricionista. Então há situações em que o nutricionista ele tem que se portar perante isso. O médico nutrólogo, por formação, ele é um profissional médico. E na formação médica não há um conteúdo específico de nutrição, um conteúdo específico de nutrologia. E há conhecimentos que o nutricionista que de fato o médico não vai ter. Então, seja desde a parte de produção, da parte de organização, de lactários, do seu trabalho na formação clínica que o médico não vai poder fazer. Inclusive, há dentro dos códigos de nutrição, dentro das portarias estabelecidas pelo Conselho Federal, as atribuições privativas que o nutricionista tem. Por exemplo, da prescrição dietética. Isso, de fato, o médico não vai fazer. Muitas vezes ele pode colocar definição de como é a dieta desse paciente, mas o nutricionista ele vai fazer a prescrição dietética dessa dieta. Então, por exemplo, o médico pediu dieta para diabetes e hipertenso, mas muitas vezes o nutricionista vai colocar uma dieta branda, uma dieta pastosa, adaptada ao diabetes, adaptada à hipertensão, e inclusive vai poder prescrever suplementos, o nutricionista vai poder definir o tipo de suplemento. Porém, há locais e há locais. Inclusive no local onde eu trabalho, muitas vezes, como existe a prescrição médica e quem vai seguir vai ser o enfermeiro, então acaba ocorrendo muitas vezes de colocar dieta tal, velocidade de infusão tal, o médico assinar e o enfermeiro e seguir. E muitas vezes isso daí pode resultar em um prejuízo do estado nutricional do paciente. Então, muitas vezes há essa situação difícil de lidar. Mas o que eu posso dizer também é que o nutricionista ele não pode ficar alheio a isso. Então, compete a ele, quanto detentor do conhecimento de nutrição, de chegar, procurar o responsável, explicar o ponto de vista para se tentar fazer essas adaptações. Então, realmente não há que ter medo. Mas há necessidade de trabalhar, ter em mente de trabalhar com uma parceria. Né? Mas ao mesmo tempo, o nutricionista não é médico. O médico tem os seus conhecimentos e o enfermeiro
e o nutricionista não é enfermeiro, então há que trabalhar realmente junto. Ética dos nutricionistas que você considera fundamental na prática do ofício. Bom, uma pergunta bem complexa, diria. Mas o que eu acho fundamental para responder essa pergunta, na verdade, é como eu vim repetindo durante toda essa entrevista. Então, o nutricionista ele vai deter os seus próprios conhecimentos. Então, realmente, e dentro da ética, então, você não pode, como nutricionista, julgar o trabalho de um outro profissional que você não conhece, que você não sabe a formação. Então, mas eu acho que o mais justo realmente é fazer o diálogo para se chegar a denominadores comuns pelo bem do paciente. Então, o que seria mais ético realmente é pensar pelo bem, pelo conforto, pela recuperação do paciente. Então, eu diria que realmente é observar os limites e as fronteiras do conhecimento de cada um, de forma a se trabalhar junto em prol do paciente. Numa harmonia, né? Exatamente. Em casos mais complexos, pergunta número 8, em casos mais complexos você solicita algum tipo de exame? Quais exames? É necessário apenas um exame para se prescrever uma dieta? Como funciona esse processo? Bom, então há hospitais, há clínicas também, em que o nutricionista ele possui a liberdade de solicitar um exame. No hospital onde eu trabalho, realmente a solicitação de exames laboratoriais, mais especificamente, é exclusiva do médico. O que eu já lidei na minha experiência com esse tipo de situação foi de falar juntamente com o médico, expor a necessidade da solicitação de um exame mais específico, seja de proteínas totais, de albumina, de transferrina, colesterol, triglicérides, etc. Então, realmente dependeu dessa questão do diálogo. Essa pergunta também é necessário apenas um exame para se prescrever uma dieta? Só voltando em relação a essa questão que eu te perguntei, que a gente perguntou para você, se você precisa fazer um exame, né? Precisa solicitar um exame. É muito difícil, você falou que varia de lugar para lugar. Sim. Por quê? Você consegue responder isso? Porque existe uma razão? Bom, existe um parecer do Conselho Federal de Nutricionistas em que realmente permite ao nutricionista solicitar exames. Então, eu não posso afirmar com certeza se é isso que acontece em outros locais, em outras instituições, em outras clínicas, etc. Pode ser a falta de observação a isso, a essa norma, ou pela própria prática institucional, onde muitas vezes, quando você, até mesmo citando o exemplo do local onde eu trabalho, então há a lista de exames laboratoriais a serem solicitados, desde o hemograma, colesterol total em frações, eletrólitos, etc, etc. Então, para que o laboratório faça o lançamento, então vai ser necessário o quê? O nome do profissional e o número do Conselho Regional de Medicina. Ou seja, já faz parte da prática institucional. Então, o próprio sistema, então, ele embarra que os profissionais façam esse tipo de solicitação. É a prática institucional. Porém, como já informei, quando há situações como essa, eu te exponho a necessidade do porquê e dentro das possibilidades, enfim, da sensibilidade de cada um, o médico faz essa solicitação que eu pedi. Só voltando aqui para a pergunta, se é necessário apenas um exame para prescrever uma dieta, eu diria que não. Por quê?
Se você faz somente uma prescrição de uma dieta baseada pelo exame laboratorial, então você não olharia para o paciente, você não examinaria, você não conversaria com ele, chegaria, simplesmente checava os exames e colocava uma dieta para ele. Então, realmente é um pouco perigoso isso. E outra, muitas vezes, no caso de uma insuficiência renal, então muitas vezes acaba não sendo necessário, pela própria alteração do exame de creatinina, chegar e prescrever uma dieta com uma quantidade restrita de proteínas. Mas, como eu falei também pelo exemplo anterior, e se esse paciente que tem uma creatinina alta, ele estiver fazendo hemodiálise, já muda totalmente o parâmetro, já muda totalmente o aspecto da prescrição da dieta. Então, realmente é muito perigoso. Então, você tem que conversar com o paciente, interagir com a equipe multiprofissional para, de fato, você chegar a uma dieta que seja mais adequada a esse paciente. Então, não é somente o exame laboratorial o que vai definir essa prescrição. Pergunta número 9. Qual foi o destino dos alimentos não consumidos? A pergunta aqui que ficou um pouquinho aberta. Dividi a pergunta a resposta em duas partes. Então, quanto ao alimento que o hospital, a instituição compra, mas acaba produzindo e não se acaba produzindo, mas não há um consumo, então infelizmente esses produtos, esses alimentos, essas refeições acabam sendo desprezados. É descartado mesmo. Exato. Infelizmente não há um programa, uma parceria com uma outra instituição, com uma outra empresa para fazer o acondicionamento dessas refeições que são produzidas, mas acabam sendo descartadas. Mas dá em consideração que o hospital ele já tem um programa, já baseado pelas médias históricas de consumo, para fazer a solicitação dos pedidos. Então, dessa forma, já há uma racionalização entre o que você pede e aquilo que você vai consumir, para você ter um menor índice de desperdício. Então, dessa forma, o hospital ele já tem a mentalidade de solicitar a quantidade correta para o número de refeições a serem distribuídos, então, para se evitar o desperdício. E quanto às refeições, os alimentos que não são consumidos pelo paciente, então isso ele tem gera um duplo conhecimento. O quanto que esse paciente consome no hospital e o quanto isso ele está contribuindo para o prejuízo, recuperação do estado nutricional desse paciente. Então, baseado nisso, então nós conseguimos, por outra forma, otimizar a distribuição de suplementos nutricionais para esse paciente. Já temos como acompanhar de uma forma mais retrospectiva se, por conta dessa deficiência de consumo alimentar, de fazer a alteração do tipo de dieta desse paciente, ou seja, de uma dieta geral para uma dieta branda, para uma dieta pastosa, etc. Ou se mesmo com todas essas modificações já temos conhecimentos e dados que podem embasar numa discussão mais aprofundada com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, quanto à utilização de uma dieta integral para esse paciente. Então, basicamente é isso. Talvez eu esteja me esquecendo de alguma outra coisa durante o transcorrer dessa entrevista. E quanto à última pergunta número 10, quando é necessário prescrever dentro da alimentação do paciente uma suplementação nutricional? Bom, de certa forma eu respondi isso na pergunta anterior. Então, é baseado pelo consumo alimentar, pelo quanto que esse paciente consome no hospital
E também depende de quanto, como posso falar, depende de uma avaliação que é feita no momento da internação, no momento da admissão desse paciente. Então, o que eu posso recomendar até mesmo para diferentes protocolos em hospitais, normalmente eles passam por uma triagem nutricional que identifica o risco nutricional. Então, identificado esse risco nutricional, então você já pode incluir uma suplementação alimentar para esse paciente. Ou então, já se partindo para